livrai-nos do mal. Amém. Então, o Marcos, agora posso falar, Marcos. Não, Vera, não tinha compreendido a sua fala, a ligação está bem baixinha para mim aqui, mas pode seguir a reunião aí. Então tá, obrigado, hein? Leandro, pode entrar aí, Leandro. Boa noite. Boa noite noite. a todos. Boa noite ao presidente Everaldo. Boa noite a todos presentes. Deixa eu Boa noite. compartilhar minha tela aqui. Beleza, tá compartilhando. Só minimizar e isso, beleza. Aprendeu mesmo, hein? Tá 10. Meu professor Wesley aí tá fera. Pode falar, Wesley. Ficou legal agora, né? Ficou. Tá todo mundo enxergando, beleza, né? Tá. Então, beleza. Bem, pessoal, o que nós vamos falar hoje é o ingresso aí de novos eventos na escrituração fiscal digital, das retenções e outras obrigações fiscais, que é a partir de setembro de 2023, né? A partir das 8 horas do dia 21 de setembro de 2023, referente aos fatos geradores de 1º de setembro de 2023. Então, me lembro que nós conversávamos sobre essa entrada desses novos eventos quando a gente ministrou lá a palestra da reforma tributária. E o tempo passou rápido, já chegou a obrigatoriedade, né? Ainda dentro desse mês, né? E outras obrigações aí que chegaram no mês de setembro, como a nota fiscal de serviço eletrônica, no portal do Padrão Nacional do MEI. Outubro de 2023 agora, vai vir a obrigação dos eventos dos processos trabalhistas a ser informado no social. E por aí vem mais coisas também. E o tempo passa rápido e a gente tem que estar preparado aí para entender toda essa mecânica. Então, vamos fazer uma breve introdução aqui sobre a escrituração fiscal digital. É uma obrigação acessória de escrituração. Você tem que inserir as informações, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, né, em caráter complementar com o e-social. Não tem jeito da gente falar de FDRIMP sem falar do e-social. Por quê? Porque os dois, cada um é um braço da DCTF-UF. Então, quem já trabalha hoje com FDRIMP, na parte previdenciária, já sabe que, após você enviar os fechamentos do FDRIMP, ele canaliza as informações para a DCTF Web, certo? Para poder gerar os DARFs, né? Previdenciários. E não vai ser diferente com relação aos tributos fazendários, ao imposto de renda retido na fonte, as contribuições sociais retidas na fonte. Não no primeiro momento, nesse primeiro momento de setembro até 2023, até dezembro de 2023, a competência de setembro até a competência de dezembro de 2023, não vai ser canalizado para a DCTF Web, a geração do DARF, vai ser informado, vai ser inseridas informações na FDRINF, porém o DARF ainda vai ser gerado pelo Cicalc Web, pelo menos até a competência de dezembro de 2023. A partir de janeiro de 2024, vai ser canalizado todas as informações para a DCTF Web, e inclusive vai ser gerado um DARF só, com informações tanto do e-social como da FDRINF. Hoje, atualmente, a FDRINF ela é normatizada pela Instrução Normativa da Receita Federal, número
243, de 12 de agosto de 2021. Certo? O que esses eventos... Hoje já existia a série R2000, que era a parte previdenciária, que quem já trabalhava com FDRI já conhece. São os eventos da série R2000, que contempla ali o 2010, o 2020, que trabalha a parte previdenciária. Os eventos da série R4000, eles vão trabalhar, até então, a FDRI era composta só por tributos previdenciários, agora vai passar a contemplar tributos fazendários. Ou seja, quais retenções são essas? Do imposto de renda retido na fonte, certo? Do PIS, do COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, já vem uma pequena tensão que nós temos que ter aqui. Por quê? Pode nos levar ao erro e pode incidir multa, se nós não prestarmos atenção nessa situação. Veja que a FDRI anteriormente só contemplava a parte previdenciária. Agora a FDRI está contemplando os tributos fazendários. Então, veja bem, tem que ampliar o conceito de ausência de movimento para fins de FDRI. Por quê? Deixa eu só ocultar essa barrinha aqui que está atrapalhando. Isso que eu ia te falar aqui agora. Beleza. Aí o que acontece? Nós temos que ampliar agora. Por quê? Porque o critério de sem movimento, eu não posso observar só algum fato previdenciário. Eu já não posso observar mais só isso. Eu vou ter que observar também os tributos fazendários. Então, por que eu falo isso? Vou botar um exemplo prático. A FDRI, esse ingresso desses novos eventos, não alterou as regras da FDRI. As regras da FDRI, do nascimento dela, da origem, permanecem. Não alterou nada. Só houve uma inserção de novos eventos. Então, o que acontece? Vamos pensar que determinado mês a empresa estava sem movimento. Beleza. Pela instrução normativa hoje, atual da FDRI, você está dispensado de entregar FDRI enquanto não tiver o fato que gere essa obrigação. Beleza. Tá, eu não entrego esse mês. Certo? Eu não entreguei esse mês porque ele não estava obrigado. Mas a gente não pode esquecer que o E-Social, ele tem um critério de enviar pelo menos no primeiro mês e após a ausência do movimento. Então, por exemplo, no mês eu tive um fato gerador do E-Social, até aquele determinado mês eu entreguei. No próximo mês não teve, mas eu tenho que entregar o primeiro mês do E-Social sem movimento. Aí, agora, o que eu não posso esquecer? Vamos supor que eu olho só para o FDRI e esqueço o E-Social. Então, olha a casca de banana aí. Se naquele mês que não teve movimento para FDRI, mas no mês anterior teve movimento no E-Social, aquele mês eu vou ter que enviar por conta do movimento que teve lá na parte da folha, né? Porque no mês seguinte, sem ausência, eu tenho que enviar o E-Social. Então, se eu olhar só para FDRI, eu vou esquecer de enviar e vai gerar uma ausência, de transmissão da DCTF-Web, que é obrigatório. Então, quando eu for transmitir a DCTF-Web, já passou o prazo e aí eu já vou pagar multa. Então, tem que tomar cuidado, porque aí tem uma casquinha de banana aí. Aí tem que tomar, por que eu botei amplitude? Porque tem que ampliar. Agora, eu não posso entender o critério de sem movimento observando sua parte previdenciária. Só, por exemplo, as retenções de INSS nas notas fiscais de serviço. Eu não posso mais olhar só por esse ano. Eu tenho que olhar também pelas questões dos tributos fazendários, o imposto de renda retido na fonte, contribuição social retida na fonte. Então, tem que tomar cuidado nesse ponto. Quais são as pessoas que estão obrigadas a entregar FDRI? Isso não alterou, tá, gente? Como eu falei anteriormente. Isso aqui continua essa obrigatoriedade. A entrada dos novos eventos não alterou. Aí, detalhe, quais são os elegíveis, né, para entrega da FDRI? São as empresas que prestam e contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, nos termos do artigo 31 da Lei 812/91. Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Produtor rural, pessoa jurídica e a agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural. Adquirente de produtor rural, adquirente de produto rural, desculpa. Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional e que tenham recebido valores a título de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda, ou de transmissão de espetáculos desportivos, empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos à associação desportiva, dos quais participe ao menos uma associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. Entidades promotoras de espetáculos desportivos realizados em território nacional em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos uma associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. E o último, eu resumi como pessoas físicas e jurídicas obrigadas à entrega da DIF, que é o quê? As pessoas físicas e jurídicas que pagaram, acreditaram rendimentos sujeitos à retenção. Esse último aqui é a DIF pura. Quem já está acostumado a trabalhar e entregar DIF, é DIF pura, esse último item. Esse aqui é um pequeno cronograma, a demonstração do cronograma, a linha do tempo da FDRI para os grupos, né? Prazo que o grupo 1 começou a entregar, o prazo que o grupo 2 passou a ser obrigatório, o prazo que passou a ser obrigatório para o grupo 3, e para o grupo 3 dividido em duas situações, né? E grupo 4. Isso aqui é só demonstração, isso aqui não mudou com a entrada dos eventos da R4000, é só para demonstração. Aí a gente já vai começar a pensar o seguinte, eu vou começar a entregar os novos eventos de retenção da FDRI, referente à competência de setembro de 2022. Mas eu vou deixar de entregar DIF? Não vou. Referente ao ano calendário de 2023? Não vou. Vou continuar entregando o ano normal na DIF lá em 29 de fevereiro de 2024. Então, 29 de fevereiro de 2024, eu vou enviar normal referente ao ano calendário de 2023. Então, já não posso confundir. A FDRI, ela ainda não substituiu a DIF em relação ao ano calendário de 2023. Leandro, então vou ficar com duas obrigações acessórias? Vai. Uma mensal, de setembro para frente, e outra anual, que eu tenho que entregar até 29 de fevereiro de 2024, referente aos fatos geradores que ocorreram durante o ano calendário de 2023. Então, nesse primeiro momento, vou. E quando que ela vai ser extinta? O ano calendário de 2024, quando for lá em 29 de fevereiro de 2025, eu já não preciso entregar. Aí, por quê? Porque todas as informações já estão no banco de dados do quê? Da FDRI. Então, eu já não preciso entregar mais. Deixar bem claro que uma coisa não anula a outra. Pelo menos no ano calendário de 2023, eu vou ficar com duas obrigações acessórias. Só que a DIF é anual, vou entregar só lá em 29 de fevereiro de 2024. Certo? Vigência dos eventos da R4000. Então, o que ocorre? Foi publicado uma instrução normativa 2133, de 27 de fevereiro, que alterou a instrução normativa 2043, de 12 de agosto de 2021, que é a instrução normativa hoje que normatiza a FDRI, para prorrogar o início da obrigatoriedade da FDRI, que até então, anteriormente era março, né? E agora passou para iniciar, a obrigatoriedade se inicia a partir das 8 horas do dia 21 de setembro de 2023, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de setembro de 2023. Então, se eu já quiser entregar os eventos da FDRI a partir das 8 horas do dia 21 de setembro de 2023, já posso. Tá? Outro detalhe, muito importante, que às vezes eu gosto de trazer esse item para cá, comentar ele, porque eu faço um paralelo com a geração do DARF, do imposto de renda, lá da folha de pagamento no mês de maio de 2023. O que aconteceu? Teve algumas pessoas que, não sabendo que a partir da competência maio de 2023 o DARF ia ser gerado pelo DCTF Web, acabou gerando o DARF do imposto de renda retido na fonte sobre a rendimento de trabalho assalariado lá no Sicalc Web e mandou para o cliente pagar. O que acontece?
não foi devido, não foi enxergado o recolhimento. Teve que gerar a guia do Sicalc Web, certo? Ou, a guia do Sicalc Web não, teve que gerar a guia do imposto de renda lá pela DCTF Web. Mas como se já tinha o costume de gerar a guia pelo Sicalc Web, e a gente não se atentou, nós não se atentamos que a partir de maio de 2023 tinha que ser gerado a partir da DCTF Web, foi gerado indevidamente a guia do imposto de renda por onde? Pelo Sicalc Web. E aí gerou muito problema, porque teve empresas que pagaram, então gerou todo um transtorno aí. Mas o que ocorre? A geração do DARF, até dezembro de 2023, ela vai ser realizada via Sicalc Web. A partir da competência de janeiro de 2024, aí esse DARF ele já vai passar a ser gerado do imposto de renda, do PIS e COFINS, já vai ser gerado já a partir do DCTF Web, da DCTF Web. Então já vai ser gerado por lá a partir de janeiro de 2024. De setembro até dezembro de 2023, vou preencher FDRINF, vou inserir as informações lá na FDRINF, mas na hora de gerar as guias de retenção, vou gerar por onde? Pelo Sicalc Web. Tá? Então não posso perder isso não posso tirar isso da minha mente para não correr o risco de ficar esperando gerar, né, não gerar na DCTF Web e perder o prazo de envio da guia para o cliente. Então, nesse primeiro momento, até dezembro de 2023, pelo Sicalc Web ainda, mesmo alimentando a FDRI. Tá? Parte aqui para a próxima. Gente, esses aqui são os eventos, os novos, isso aqui é um fluxograma da FDRI. Mas os eventos em específico que nós vamos tratar são esses 4 que estão sublinhados aqui em vermelho. Então, o R4010, o R4020, o R4040 e o R4080. Certo? Esses são os eventos, os novos eventos da série R4000. Vocês podem observar que a Receita Federal ela batiza os eventos com uma letra inicial. Por exemplo, se a gente for pensar lá no E-Social, começa com S, né? S de social. Né? S1200, S1210, né? S1299. Aqui na FDRINF não é diferente. Você vê que os eventos se iniciam com a letra R. R de quê? De retenção. Então, ó, R4010, R4020, R4040 e R4080. O que é importante a gente se ater aqui? É importante a gente saber o processo de envio da FDRINF, o processo operacional. Mas mais importante do que isso é a gente entender um pouco da tributação, de como que vai funcionar o imposto de renda retido na fonte e as contribuições sociais da retida na fonte. Inclusive no que diz respeito à autorretenção, que é onde está gerando mais polêmica, onde está gerando mais problema, que são as administradoras de cartão de crédito, por exemplo, né? E as agências de publicidade, que são os beneficiários de rendimento que praticam a autorretenção. Mas os eventos que a gente vai tratar são esses hoje. Esse fluxograma, ele diz muita coisa para a gente, na parte operacional. Então, o que ele fala na parte operacional aqui para a gente? Ó, cada R desse aqui, ele é um evento. Então, ó, no momento que eu enviar o evento R4010, eu recebo um evento de retorno, o R9005. Na hora que eu enviar o evento R4020, eu recebo um evento de retorno, mesmo R9005. O R4040, recebo um evento de retorno. O R4080, recebo um evento de retorno. Certo? Então, para cada evento que eu enviar desse aqui, eu vou receber um evento de retorno. Aí vocês pensam isso aqui de frente para o programa. Isso aqui está num fluxograma, mas isso aqui vai acontecer no programa. Isso aqui vai ter que acontecer no nosso programa. Às vezes, o processo operacional no dia a dia, aquela correria, aquela dinâmica na hora de gerar, você não vai se ater a isso. Mas o programa ele vai trazer esse retorno. Vai trazer esse evento de retorno para cada evento que eu for enviando desse aqui. E depois, o que acontece? Esse R4099 é o evento de fechamento. Certo? Então, esse aqui, se a gente for pensar em social, é como se fosse o S1299. Se a gente for fazer uma comparação com esse social. Então, quando eu realizar aqui o fechamento,
eu vou receber outro evento de retorno. Lembrando, pessoal, que esses eventos aqui, ó, o R9005 e o R9015, isso aqui eu não envio. Isso aqui é processado automaticamente no ambiente da FDRI. Eu não envio aqui. Quando eu enviar o evento de fechamento R49, ele vai me trazer o quê? O R9015. O que é o R9015? É o totalizador da DCTF Web. Ó, daqui, ele manda para a DCTF Web. Aí é a hora que eu acesso a DCTF Web para gerar o DARF. Certo? Então, ele aqui é o totalizador. Ele totaliza todas essas apurações aqui que aconteceram e manda para a DCTF Web para me gerar o DARF. Isso aqui vai acontecer no programa. Na hora que estiver realizando a apuração, vai acontecer no programa. Beleza. Qual que é o significado desses eventos aqui? E aí eu vou ter que saber encaixar ele muito bem nas situações, até mesmo para mim não fazer a geração do DARF errado. Não escolher um código de receita do DARF errado. Então, veja bem. 4010. Pagamentos ou créditos a beneficiário pessoa física, não informados no e-social. Aqui já tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se a gente for pensar, por exemplo, rendimento do trabalho, eu posso falar para vocês que tem rendimento do trabalho que vai estar na FDRI e tem rendimento do trabalho que vai estar no e-social. Então, tem que tomar cuidado em qual obrigação acessória eu vou informar e vou transmitir. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado. R4020. Esse R4020, ele é bem usual. Ele vai ser o mais utilizado nas empresas. Por quê? Eles são aqueles pagamentos, por exemplo, de serviços profissionais. Pessoa jurídica pagando outra pessoa jurídica de direito privado. Certo? Então, vamos supor, aqui é quando eu estou tomando um serviço, por exemplo, um serviço de advocacia. Certo? Serviço profissional, Código de Receita 1708. E lembrando, pessoal, um detalhe. A FDRI, em regra, tá? Para os eventos da série R4000, ele é destinado a quem? Em regra, a fonte pagadora. Tá? Por quê? Tem as exceções. Então, quais são as exceções? A questão da autorretenção, as administradoras de cartão de crédito e as agências de propaganda e publicidade. Exceções à regra. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado aqui. A regra é que a fonte pagadora transmite FDRI. A regra, tá? A regra. Mas tem as exceções que são a autorretenção, a chamada autorretenção, que são as administradoras de cartão de crédito, por exemplo, e as agências de propaganda e publicidade. Por conta, vão fazer essa retenção, apuração, retenção e recolhimento por conta e ordem de quem? Das agências de propaganda e publicidade. As perguntas podem ser feitas agora ou você prefere que seja o fim? Vocês que decidem. Pode ser agora, Saveroto, porque senão perde o foco. Então tá bom. Bem, decidimos assim, né? Então, faz a sua pergunta. Então, o Leandro vai falando, faz a para frente o seguinte, o Leandro vai falando, certo? Agora mesmo fiquei caladinho, certo? Eu ia perguntar. Então, o Leandro vai falando e a gente pode interromper, certo? Na hora, porque perde o foco, né? Fala, Otávio. Então é o seguinte, Leandro, o R4010, né? A Sim. gente tem empresa no escritório que paga aluguéis adiantado. Por exemplo, o mês de setembro, ele vai pagar, pagou hoje, dia 5, e eu não posso fazer a guia DARF. Eu tenho que informar na FDRINF essa retenção do aluguel do mês de setembro, que a partir do dia 21, se eu não me engano, que eu tenho que começar a fazer a apresentação dela. Então, essa retenção, ela vai vencer dia 20/10/2023. Então, eu só tenho que informar e lá em 20/10, porque o aluguel dele é adiantado. Algumas particularidades, que tem pessoal que paga aluguel vencido e aluguel adiantado. Só que, pelas informações que a gente tem, o aluguel, a retenção é pelo pagamento, né? Isso aí que vai gerar um popó, porque eu também tenho empresas, pessoa jurídica que está no
4020, que o órgão público faz a retenção na nota fiscal e a gente fica sem saber se a empresa recebeu, tá? Porque o cara emite a nota, quando ele emite a nota para mim, tudo bem. Aí ele não me fala se ele recebeu ou não, tá? Me esclarece essa situação, por favor, aí. Não, na verdade, Otávio, você está certo, é isso mesmo, porque é o seguinte, vai ter que ser observado, tá lá nos slides para frente, né? Nos próximos slides eu ia trazer sobre essa situação, até comentei com você na reunião passada, que a gente falou sobre hipótese de incidente. Então, o que acontece? Um dos eventos, né, um dos cenários que se enquadram no 4010 é o pagamento de pessoa jurídica de rendimentos de aluguel, que são rendimentos de capital, né? Pagamento pessoa jurídica pagando pessoa física rendimentos de rendimentos de aluguel. Então, o que acontece? A hipótese de incidência aí é o pagamento. Então, o que acontece? Pagou o aluguel, período de apuração vai ser o pagamento. Data de vencimento, dia 20 do mês subsequente. Certo? Então, aí não tem para onde correr. Agora, com os eventos R4000, vai ter que ter aí uma nova cultura, né? Tentar aí uma nova cultura junto às empresas. Vai ter que ter um controle financeiro maior, porque essa questão ela não se limita só ao imposto de renda retido na fonte sobre rendimento de aluguel, não é só lá na contribuição social retida na fonte, também é pagamento. Então, vai ter que ser um controle financeiro maior, até mesmo para saber em qual momento correto para deduzir essa retenção. Porque só vai, lá na contribuição social retida na fonte, só vai poder deduzir no mês de pagamento. Eu não posso deduzir pelo mês que eu emiti a nota. Então, assim, realmente está tudo certo, é dentro mesmo do pagamento. E aí, o que acontece? Eu tenho setembro para pagar um aluguel. Não paguei o aluguel em setembro, só fui pagar esse aluguel só em outubro. Período de apuração outubro, data de vencimento novembro. Nesse momento, o contrato de locação, ele só vai me servir só para saber os prazos de pagamento, o dia de pagamento do aluguel. Mas no momento em que o locatário atrasar, que seria a pessoa jurídica, atrasar esse pagamento para a pessoa física, aí eu vou esquecer. Esqueço o contrato e vou adotar como período de apuração o dia daquele mês que ocorreu o pagamento. Leandro, uma questão assim que talvez os colegas nossos hoje andam me perguntando a respeito disso é o seguinte: eu tenho uma empresa lá no meu escritório que é o seguinte, ela é revendedora de pneus. Aí a empresa que revende esses pneus para ela, ele emite uma nota fiscal, para sonegação, não precisa nem dizer, porque aí ele fala assim, ele emite uma nota fiscal com... Ele emite uma nota fiscal. Peraí, Otávio. Rosângela, liga para nós. Isso. Ele emite a nota fiscal, assim, consultoria pós-venda. Por exemplo, a empresa compra R$200 mil de pneu, ele vem com a nota de 50 mil de consultoria pós-venda. Esse 50 mil, ele divide ele em duas parcelas. Aí você tem a retenção. Aí a empresa não paga esse imposto, não paga, por exemplo, a segunda parcela. Ele paga a primeira, beleza, paga em setembro, tranquilo. E aí em outubro ele não paga a segunda parcela lá, que foi dividida em duas vezes. Ele vai pagar lá em novembro. Rapaz, o que a empresa faz? Ela retém o valor do imposto, ela faz a retenção pela nota fiscal emitida, e não pelo pagamento. Aí, tá criando assim, eu fiquei também até hoje, sem entender, eu estava discutindo muito com meu filho hoje de manhã, que é contador também, a respeito disso, como é que nós vamos fazer se a empresa atrasa o pagamento da duplicata da segunda parcela. Em vez de vencer em outubro, vai pagar lá em novembro. Aí como é que nós fica isso? E aí vai trazer muitas malha na Receita Federal, porque a Receita Federal diz que a retenção é pelo pagamento.
E aí a nota fiscal vem uma nota de 50 mil, por exemplo, tem 5 mil reais de retenção, era para ser dividido 2.500 e 2.500, na segunda parcela o cara não paga. Isso aí nós vamos ter muita malha fina na Receita Federal a respeito disso, viu? E eu estou meio preocupado, estou preocupadíssimo com isso daí, tá? Ô, Otávio, o pessoal está até colocando aqui os pormenores, vai ficar por fim. Eu É legal, vamos embora. Você estava programado para quanto tempo a explanação sua, Bereto? Verado, eu creio que 8h30 já tá. Eu acho que a gente já conclui. Dependendo, pode ser até antes. Tá, mas aí eu vou limitar as perguntas, certo? Para que eu tenha, a gente tenha folga até as 9 horas. Pode continuar, então. Tá. Só um detalhe antes de eu continuar, Otávio, só para mim saber se eu entendi direito o que você falou. Essa nota fiscal que você falou de consultoria é uma nota fiscal de serviço de consultoria? É prestação de serviço de consultoria pós-venda. Ah, tá. Então, o que acontece? Se for consultoria, aí o que ocorre? Aí é serviço profissional. Aí o Código de Receita é 1708. Nesse caso, o imposto de renda retido na fonte, ele não deve ser observado o pagamento. Ele deve ser observado o crédito, ou seja, a emissão da nota. Então, o período de apuração, nesse caso, vai ser o mês de emissão da nota. Só é específico para esse código, 1708? 1708, serviços profissionais. Especificamente, esse é um especial, vamos dizer assim. Ele está na lista lá no artigo 714 do Decreto 9.580 de 2018, parágrafo 1º. Lá vai estar a lista de serviços profissionais. Contabilidade, advocacia, consultoria, medicina, arquitetura, por aí vai. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, aí você não tem que se ater ao pagamento. Aí você tem que se ater ao quê? A disponibilidade jurídica. O que é disponibilidade jurídica? O direito de receber. A nota fiscal é um documento de crédito. Então, emitiu a nota fiscal no tocante ao imposto de renda retido na fonte. No tocante ao imposto de renda. Não esquece a contribuição social retida na fonte. O PIS e o COFINS da contribuição. Lá é outro cenário. Então, nesse caso, a consultoria você tem que ver o período de apuração desse dado vai ser emissão da nota. Então, você esquece a duplicado. Se foi pago, se não foi pago a duplicado, esquece. Tá? É porque sistematizou muito no pagamento, entendeu? Pelo regime de caixa. Só isso daí. Mas tudo bem, vamos em frente, Leandro. Vamos tocar aí. Beleza. Obrigado. Beleza. Então, assim, dentro desse exemplo que o Otávio estava falando, a gente já encaixa aí o 40/20, tá? Aí tem, dentro do 40/20, gente, tem uma série de serviços profissionais. Tem aí o serviço de consultoria, tem advocacia, tem contabilidade, tem medicina. Eles estão elencados lá no artigo 714 do Decreto 9.580 de 2018, que é o Regulamento do Imposto de Renda, o RIR, parágrafo 1º, lá do artigo 714. Lá traz a lista, tá? E lá já vem falando, pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro, certo? Como a nota fiscal ela é um documento de crédito, e ela já gera um direito a receber no momento que você escritura ela, já é uma disponibilidade jurídica, então o mês aí da retenção do imposto de renda vai ser o mês de emissão da nota, tá? Tá. 40/40 vai ser pagamento... só um detalhe. Lá no 40/10, pagamentos créditos a beneficiário pessoa física, rendimentos não informados no social. Vou só dar uns exemplos para vocês. Código de Receita 0561, rendimento do trabalho salariado. Vou informar no FDRI? Não. Já informo no social. Certo? Pagamento autônomo. Por exemplo, a pessoa jurídica pagou lá um transportador rodoviário de carga. Ou a pessoa jurídica pagou um transportador de passageiros autônomo e social. Não vem para cá para o FDRI. Certo? Agora, tem que tomar um pequeno cuidado de que, às vezes, a gente tem que pensar o seguinte, todo pagamento liquidado pelo empregador no curso do contrato de trabalho é social. Fora disso aí, FDRI. Leandro, exemplifica para mim, ação trabalhista. Um juiz de um processo trabalhista, numa reclamatória trabalhista, ele entendeu, ele determinou que a instituição financeira ia fazer o pagamento para
para aquele beneficiário pessoa física. Ora, beneficiário pessoa física não tem vínculo empregatício com a instituição financeira. E até porque esse beneficiário pessoa física nem empregado mais não é da empresa. Então aí já não vai no social, aí já vai no FDRI. Aí tem que tomar esse cuidado. Outra coisa, para a gente ficar bem separado na mente da gente. Agora, em outubro, começa a informação dos eventos de processo trabalhista no E-Social. As informações do processo trabalhista vai no E-Social. Mas, no exemplo dessa ação trabalhista, dessa reclamatória trabalhista que eu falei, que a instituição financeira vai fazer o pagamento, e ali vai incidir a tributação do imposto de renda, é FDRI. Tá? Então, só para deixar bem claro, que a linha, ao mesmo tempo que não vai no E-Social, que tem que ser informado no FDRI, a linha é muito tênue. Então, tem que ter um critério apurado para saber em qual obrigação acessória eu vou alimentar aquela informação. Tá? R40, outro exemplo que pode estar aqui no 4010. Por exemplo, o Otávio deu o exemplo do pessoa jurídica, locatário pagando pessoa física locador, rendimento de aluguel, certo? Responsabilidade pela retenção, fonte pagadora, né? O locatário, que seria a pessoa jurídica. Esse é um exemplo que está no 4010. Vou dar outro exemplo para você que está na 4010. Juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio está aqui no 4010, certo? Então, são outros exemplos. E esse juros sobre capital próprio, Leandro, vai no 4010, vai no FDRI, tá? E aí, e outro detalhe, tem um detalhe importante. A gente tem que ver como que a FDRINF vai se comportar, porque no caso do rendimento de aluguel, pessoa jurídica pagando física, por quê? Em substituição às deduções legais, INSS, dependente, pensão alimentícia, alternativamente eu posso utilizar aquele desconto alternativo de R$ 528, certo? Então a gente tem que ver como que a FDRINF, qual que é o comportamento dela em relação a isso. Porque eu posso substituir essas deduções legais. INSS, dependente, pensão alimentícia, em substituição 528, tá? Então, assim, e muitas pessoas, às vezes, fazem o cálculo do imposto de renda retido na fonte dos rendimentos de aluguel, ela nem faz a dedução. Ela não usa INSS, ela não usa dependente, ela não usa pensão alimentícia, ela joga direto na tabela progressiva mensal, calcula IR e manda para o cliente pagar. Se o cliente tiver essas deduções, a pessoa pode utilizar. E agora, como é um rendimento que integra a base de cálculo da declaração de ajuste anual, ou seja, lá em 2024 vai integrar, alternativamente essas deduções legais, eu posso utilizar aquele desconto alternativo que eu uso lá na folha do empregado, eu posso utilizar aqui os 528. Então, o que o profissional vai ter que prestar atenção? Olha, o meu cliente ele não trouxe nenhum dado para mim, não trouxe dependente, não trouxe INSS, não sei se ele paga a pensão alimentícia, beleza. Mas, se eu não tenho nada disso, eu posso utilizar os 528, tranquilamente. Posso usar a dedução dos 528. Por que eu estou falando isso? Porque se não utilizar os 528, ele vai estar pagando cheio. E em qualquer momento ele pode descobrir que ele pagou a maior. Então, tem que ficar e tem que verificar na prática como que o FDRINF vai se comportar em relação a essa dedução. E não só as deduções legais, que é o INSS, os dependentes e a pensão alimentícia. Então, só exemplifiquei o 4010 para a gente saber um pouco do cenário das operações que acontecem nesse evento. O 4020, como eu falei, um exemplo clássico, serviços profissionais. E aqui enquadra também limpeza, tá? Limpeza, manutenção, tá? Aqui entra no 4020, certo? 4040 são os pagamentos créditos a beneficiários não identificados. Leandro, dá um exemplo, exemplifica esse 4040 para a gente. Ó, aqui também pode estar os juros sobre capital próprio. Por que o juros sobre capital próprio pode estar aqui? Porque se eu contabilizar o juros sobre capital próprio e não identificar quem recebeu o juros sobre capital próprio, ele está não identificado. Posso informar ele aqui. Tá? Remuneração indireta. Está aqui. Aí é um outro cuidado que eu tenho que ter. Por quê? Remuneração indireta faz parte de rendimento do trabalho. Aí eu tenho que tomar cuidado para não confundir com esse social. Nem todo rendimento do trabalho ele vai no social. Então, por exemplo, remuneração indireta. Agora eu vou Leandro, exemplifica para mim remuneração indireta.
Estou pagando combustível para o sócio da empresa. Para ele resolver, tô pagando combustível, botando no carro do sócio para ele resolver problema da empresa. Remuneração indireta. Tá? Então, esse é um exemplo. E aí, na hora que você contabilizar, não vai estar identificado o beneficiário. Certo? O beneficiário vai ser não identificado. Então, nesse caso aí, é uma das situações que encaixa no 40-40. Tá? E aí requer até reajuste do rendimento também nessas questões aqui, da remuneração indireta. Mas eu vou falar um por um lá na frente, cada um. Estou só exemplificando para a gente se situar. E o mais polêmico aí, para algumas questões, é o 40-80. O que é o 40-80? Retenção no recebimento. É autorretenção. O que é aqui? As administradoras de cartão de crédito e as agências de publicidade e propaganda. Tá? Aqui seria, talvez, o maior questionamento que está acontecendo agora no tocante à viabilidade da entrega desse evento, que está relacionado com as administradoras de cartão de crédito. Não tanto, o problema nem tanto está com as agências de propaganda e publicidade, mas sim com as administrações de cartão de crédito, as administradoras. Então, vamos partir para o próximo slide aqui. Então, antes da gente entrar diretamente, falar desses eventos, é interessante a gente considerar aqui algumas situações sobre hipótese de incidência de imposto de renda retido na fonte e contribuição social retida na fonte. E foi até um assunto que eu falei com o Otávio, que eu trouxe na aula passada, na reunião passada. Então, veja bem, as hipóteses de incidência do imposto de renda retida na fonte, no tocante às retenções na fonte, é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Então, isso está onde? Está lá no artigo 43 do CTN. É igual eu falei agora há pouco. Disponibilidade econômica, eu recebi efetivamente. Está aqui, já recebi. Disponibilidade jurídica é o quê? Direito de receber. Na hora da emissão da nota. A emissão da nota é um documento de crédito. Escriturei, ela veio primeiro que o pagamento. Então, eu já posso considerar o período de apuração do imposto de renda, o período de apuração do DAF, o mesmo mês de emissão da nota. Certo? Partir para a próxima. Então, aqui vem o que eu estava falando. Disponibilidade jurídica, ela configura-se, em princípio, pelo crédito da renda, quer dizer, pelo lançamento da nota fiscal, né, ali, pelo direito ao recebimento. Eu ainda não recebi, mas eu tenho direito. Disponibilidade econômica é sinonimidade de disponibilidade financeira, é o recebimento efetivo, né, o recebimento, de fato, do valor classificado como renda. Então, essa aqui seria a grande diferença. Isso aí é um parâmetro para me saber qual que é o período de apuração do DARF, tá? E para mim fazer um parâmetro também para mim saber qual que é a hipótese de incidência do imposto de renda retido na fonte, qual que é a hipótese de incidência da contribuição social retida na fonte. Vocês vão ver que lá na contribuição social retida na fonte não tem crédito, só tem pagamento. Então, aí já é um parâmetro. Então, ó, trouxe até um exemplo aqui, ó, considera-se crédito, para exemplificar lá a disponibilidade jurídica, considera-se crédito lançamento contábil efetuado por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor de serviço, a débito de despesa em contrapartida com crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela contratante, considerando-se a partir desta data o prazo para recolhimento. Então, aqui está o conceito de crédito bem claro ali, exemplificando a disponibilidade jurídica. Então, por isso que nos casos, por exemplo, de serviço profissional, lógico que se o pagamento coincidir com o mês da emissão da nota, fica elas por elas, né? Mas um exemplo, eu emiti a nota em agosto de 2023. É um serviço profissional, Código de Receita 1708. Recebi o pagamento só em setembro de 2023. Meu período de apuração do meu imposto de renda vai ser agosto. Não interessa se eu recebi o pagamento em setembro. Tá? Vamos partir para o próximo slide. A hipótese de incidência da contribuição social retida na fonte, para fim de retenção na fonte. Aí olha só aí como já muda. É a data do pagamento, tá? Aqui ele já não fala em crédito, é a data do pagamento dos serviços prestados, bem como os pagamentos antecipados por conta de aquisições de bens ou prestação de serviços para entrega futura. Então, veja bem, aqui em nenhum momento ele falou em crédito. Então, vamos pegar o mesmo exemplo. Serviço de advocacia, certo? Fonte pagadora, cliente, o cliente ali do escritório, contratou um serviço de advocacia, beleza.
isso ele contratou em agosto, mas ele fez o primeiro pagamento em setembro. Qual que é o período de apuração dessa contribuição social retida na fonte? Aí já mudou a figura, setembro. Aí o período de apuração vai ser setembro e a data de vencimento vai ser o quê? 20 de outubro. Certo? Se cair em dia não útil, eu tenho que antecipar. Então, veja que o critério aqui de período de apuração já mudou. Eu já não tenho duas opções como eu tinha no imposto de renda, crédito ou pagamento. Aqui eu já só tenho pagamento. Isso aqui é importantíssimo para quê? Para mim saber gerar o DARF de forma correta, entender o período de apuração quando isso estiver lá na DCTF Web, e também, enquanto não estiver na DCTF Web, eu saber gerar pelo Calc Web. Porque lá na Calc Web, é eu que estou dando comando. Se eu chegar lá e gerar indevidamente em agosto, com data de vencimento de setembro, vai ficar dessa forma, porque lá eu gero, lá é manual. Lá não vai comunicar via web service, né? Com a DCTF Web. Lá não vai ter um programa para me. Na Calc Web não tem um programa para me auxiliar. Eu que estou botando lá o período de apuração. Então tem que tomar cuidado. Essa fundamentação ela está na SRF 459 de 2004. Aqui eu botei 44, mas é 2004, tá, gente? Estou errado aqui, não é 2044, não. É 2004, o artigo 1º. Tá? Para efeito de apuração e pagamento dos tributos próprios, os valores retidos, aí, Otávio, vem aquela questão também que a gente falou lá na reunião da terça passada. Para efeito da apuração de pagamento dos tributos próprios, os valores retidos serão considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte, prestador de serviço. Beleza. Desta forma, os valores retidos só poderão ser reduzidos das contribuições devidas de mesma espécie relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção. Aí a pessoa vai dizer assim para mim, assim, lógico, a gente sabe a correria, a mecânica de como funciona o escritório no dia a dia, não é fácil, a gente sabe e dá para a gente entender isso. Observando que o legislador quis dizer para a gente é o seguinte, primeiro, só vou deduzir PIS com PIS, COFINS com COFINS, contribuição social sobre lucro líquido com contribuição social sobre lucro líquido. Beleza. Agora, qual que é o detalhe maior, aí, o atenuante aí no caso? Só posso deduzir esse valor que foi retido, eu prestador, tá? Eu prestador, só vou poder deduzir no meu imposto devido no mês que ocorreu a retenção. Então, por exemplo, nota emitida em agosto, pagamento em setembro. Então, meu período de apuração, setembro. Eu só vou poder deduzir esse valor que foi retido quando eu estiver apurando o tributo de setembro. Eu não vou poder deduzir no tributo com período de apuração agosto. Por quê? Porque a retenção ela não aconteceu no mês da emissão da nota que foi lá em agosto. A retenção aconteceu no pagamento que foi em setembro. Aí, olha como uma coisa muda. Leandro, como que eu vou fazer esse controle financeiro, Leandro? Como é que vai ser isso? Vamos ter que... E olha que isso aqui é velho, tá? Isso aqui não é que veio com a FDRI, com a série E4000, não. Isso aqui são algumas ponderações que eu estou colocando. Por quê? Porque eu tenho que ter segurança quando eu estou produzindo um DARF. Eu tenho que ter essa segurança, tenho que saber qual que é o período de apuração que eu informo, o que determina esse período de apuração. Mas isso aqui não advém com a série R4000, não. Isso aqui já existe. Agora, o que muitas pessoas fazem? Não, eu já vou jogar o mês de emissão da nota. Não vou controlar pagamento, não. Se a nota foi emitida em agosto, lógico, para fins de contribuição social retida na fonte, eu já vou deduzir do meu PIS de agosto. Não, o pagamento foi em setembro. Quando eu estiver apurando o PIS lá de setembro, que vence em outubro, é que eu vou deduzir, porque o pagamento só aconteceu lá. Certo? Então, vai ter que haver uma nova cultura, vai ter que cientizar os clientes e vai ter que ter um controle financeiro maior. Porque, senão, essas deduções elas vão ocorrer de maneira equivocada. E aí vai ter um prejudicial, além de ter um prejudicial na própria FDRI, vai ter uma consequência onde? Nesse ano ainda na dívida. Porque você tem que informar as contribuições sociais retidas na fonte na dívida. Então, alguns campos, quando você for preencher o mês, não vai bater. Não vai bater. Exemplificando o que eu acabei de falar. Por exemplo, valores retidos aqui. Contribuição social retida na fonte. PIS e COFINS. Só vou poder deduzir a partir do mês da
retenção. Contribuição social sobre lucro líquido, dedução no trimestre da retenção, ou, se for o caso, restituição como saldo negativo da contribuição social sobre lucro líquido, tá? Isso aqui, gente, pensando por exemplo, numa empresa do lucro presumido, que apura a contribuição social e imposto de renda trimestralmente, tá? Então, eu vou deduzir nesse trimestre. A dedução é no trimestre que ocorreu a retenção. Eu não posso pegar essa dedução e apropriar no trimestre anterior. Não, tem que ser dentro do trimestre que houve a retenção. E se for um lucro real anual? Mensal. Você vai deduzir mensal. Você quer me dizer que o PIS/COFINS vai ser no meio da retenção e a contribuição social no trimestre da retenção e o imposto de renda no pagamento? O imposto de renda retido na fonte, crédito ou pagamento, que ocorrer primeiro. Mas que salame, hein? E isso já existe há muito tempo, viu? Não é com o advindo da CRR 4000, não. É porque agora, como o FDRI é uma obrigação acessória digital, a bandeja ela vai ficar na mão da Receita Federal com maior facilidade. Né? Porque, por exemplo, tem relatórios aí, a DIF ela é muito sensível, ela é muito frágil. Além de ser anual. Então, muita coisa já passou. Né? É igual, vou fazer um paralelo aqui só para a gente entender. Por exemplo, Carnê-Leão. Muitas pessoas deixam para arrecadar o tributo, se der a pagar, lá na declaração de ajuste ano que vem. Mas, por exemplo, ela recebeu um rendimento dentro de 2023 que ela já tinha que ter arrecadado via Carnê-Leão, mas não arrecadou. Deixou para declaração de ajuste anual. Receita Federal tem tudo para autuar. Tem tudo, porque já teria que recolher via Carnê-Leão. Vou dar um exemplo disso aí. Uber. O Uber ele tem uma movimentação enorme. Mesmo que você aplique aquela redução de transporte passageiro na base de cálculo, mesmo que você aplique a redução, muitas das vezes o rendimento tributável, ele incide Carnê-Leão. Ele incide imposto de renda. E você tinha que recolher via Carnê-Leão. Mas não é recolhido. Eles deixam para fazer aonde? Recolher o tributo aonde? Lá na declaração de ajuste anual. Mas isso é o quê? Postergação. Ele postergou uma arrecadação de tributo. Então, só para fazer um exemplo. Então, é bem por aí mesmo, Veraldo. PIS e COFINS eu vou poder deduzir só no mês em que aconteceu a retenção. No caso das contribuições sociais, no mês do pagamento. E a contribuição social, eu tenho que deduzir, eu vou utilizar aquela dedução que a fonte pagadora praticou a retenção só naquele trimestre onde aconteceu. Eu não posso usar, vamos supor, a nota foi emitida no trimestre anterior. No último mês, por exemplo, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. A nota foi emitida no último dia de março, no primeiro trimestre. Eu não vou poder, mas o pagamento só aconteceu em quê? Em abril, segundo trimestre, primeiro mês do segundo trimestre do ano civil. Eu não vou poder utilizar a dedução já no primeiro trimestre da contribuição social sobre lucro líquido. Só vou poder utilizar essa dedução aonde? No segundo trimestre. Por quê? Porque o pagamento não aconteceu nos meses de janeiro, fevereiro e março. Vamos supor, ele aconteceu em abril. Então, se ele aconteceu em abril, em maio ou junho, eu só vou poder utilizar o que foi antecipado pela fonte pagadora só no segundo trimestre, quando eu estiver apurando o segundo trimestre. E se houver uma retenção maior do que a receita? Aí você vai colocando para apuração dos meses subsequentes para deduzir. Se no primeiro trimestre sobrou saldo, você vai para o próximo e abate no próximo. O PIS confia do mesmo jeito? Da mesma forma. Então, assim, vamos partir para o próximo slide. Atendendo o disposto no artigo 9º da Lei 10.426 de 2002, aqui só para a gente ter uma ideia de obrigatoriedade de retenção no documento. O contribuinte do tributo é o prestador de serviço, porém a legislação fiscal ela pune o tomador de serviço, que é a fonte pagadora, né, no nosso caso, da CRR 4000, em regra, né, como responsável pela não retenção dos mesmos, ainda que o prestador de serviço apure e recolha os tributos devidos. Então, a gente tem que tomar cuidado da fonte pagadora, por quê? Porque a responsabilidade solidária está nela. Então, a multa de que trata o artigo 9º da Lei 10.426 de 2002 será conforme previsto no artigo 44 da Lei 9.430 de 1996, de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo, que deixar de ser retido ou recolhido. Então, o que eu tenho que
ter em mente aqui, a obrigação da retenção é da fonte pagadora. Inclusive, eu tenho que analisar a natureza jurídica da fonte pagadora, porque ela vai me dizer muita coisa. Por exemplo, se minha fonte pagadora é um escritório de advocacia, eu já vou saber qual que é o código de receita, eu já vou saber ali qual que é o critério, o parâmetro de retenção para o imposto de renda e para a contribuição social retida na fonte. Então, eu vou ter que analisar, em dado momento, a natureza jurídica da fonte pagadora, porque vai ter muitas situações aí, por exemplo, se é uma pessoa jurídica pagando pessoa física, né? Então, lá no 4010, eu já estou analisando o perfil dessa fonte pagadora. Então, eu já sei que ela vai utilizar o quê? A tabela progressiva mensal para quê? Para apurar o cálculo do imposto de renda incidente sobre o rendimento do aluguel. Se eu estou contratando serviço de advocacia, se o meu cliente está contratando um serviço de contabilidade, eu já sei qual que é o parâmetro de retenção, tanto para o imposto de renda retido na fonte, como para a contribuição social retida na fonte. Então, é de suma importância nós analisarmos a natureza jurídica da fonte pagadora, porque ela vai nos trazer já várias informações. Então, vocês veem que não é só eu partir para o programa e tentar transmitir um FBRI. Não é só isso. Porque se eu for só transmitir de forma automática, eu posso estar inserindo informações do banco de dados da Receita Federal indevido. Então, antes de partir para o programa para enviar, eu tenho que saber as coordenadas, a regra de tributação, para mim poder entregar essa FDRI. Tá? Não vou poder entregar de qualquer jeito, porque senão as consequências depois vão vir na hora de entregar as obrigações setoriais. Outro detalhe muito importante, no tocante aqui a tantas contribuições social retidas na fonte como imposto de renda. Mas aqui falando especificamente sobre a contribuição social retida na fonte. Microempresa, empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, não pratica nem sofre. Tá? Ou seja, a empresa do Simples, nem na qualidade de contratante, ou seja, tomadora, nem na qualidade de prestadora contratada, ela nem destaca as contribuições social retidas na fonte, na nota, e nem a fonte pagadora, que é optante pelo Simples Nacional, pratica a retenção. Correto? Então, é um detalhe, uma peculiaridade muito importante em relação aos optantes pelo Simples. Então, o Simples Nacional não precisa me preocupar em relação às contribuições social retidas na fonte. Não precisa. Porque nem a fonte pagadora optante pelo Simples Nacional pratica a retenção e o optante pelo Simples Nacional, enquanto prestador, enquanto contratado, também não pode destacar as retenções na nota fiscal. Tá? E aí, como prestador, ele não precisa se preocupar nem com o imposto de renda retido na fonte. Tá? Mas aqui, só contribuição social retida na fonte. Então, o optante pelo Simples, nem como tomador, nem como prestador, não precisa se preocupar. Agora, vamos pensar no imposto de renda retido na fonte. Aí é diferente. Vou dar um exemplo prático. Eu sou contratante, sou uma fonte pagadora, sou tomador de serviço, contratei um serviço de suporte técnico e manutenção, ali voltado para a área de programação. Beleza. Eu sou um optante pelo Simples Nacional, só que eu sou fonte pagadora. O que vai acontecer? Vou reter 1,5% sobre o valor total do serviço. Porque, nesse caso, do imposto de renda retida na fonte, eu preciso me preocupar enquanto tomador, enquanto contratante. E, logicamente, tem que ser de uma empresa, a prestadora de serviço tem que estar no lucro presumido, no lucro arbitrado ou no lucro real. Por quê? Porque essas podem destacar o imposto de renda retido na nota. Já que o prestador de serviço optante pelo Simples Nacional não pode destacar, mas, então, o que vai sobrar? Lucro presumido, lucro arbitrado, lucro real. Esses podem destacar na nota. E o optante pelo Simples Nacional, na qualidade de tomador, ele tem que obrigatoriamente fazer o recolhimento. Nesse caso do suporte técnico e manutenção, voltado para a programação, código de receita 1708, serviço profissional. Então, aí ele vai ter que praticar a retenção. Tá? Aí ele vai ter que praticar o tomador optante pelo Simples. Então, isso aqui também é muito importante. Agora, detalhe muito importante. Existe uma declaração informando que as empresas são optantes pelo Simples na Instrução Normativa 459 de 2004. Se eu não enviar essa declaração, tá? Eu, enquanto prestador, tá?
enquanto prestador de serviço optante pelo Simples. Existe uma declaração lá na Instrução Normativa 459 de 2004. Eu tenho que enviar essa declaração a cada nota fiscal emitida, tá? Para o meu contratante. Sob pena de quê? Sob pena dele efetuar as retenções, mesmo sem eu destacá-las na nota fiscal. Tá? Então, a gente sabe que ela poderia muito bem ir lá no portal do Simples Nacional, fazer a consulta de optantes, e ela já ia saber que a empresa era optante pelo Simples. Só que eles não fazem isso. Muitos fornecedores, fontes pagadoras, eles não vão naquela consulta de optante pelo Simples. Então, é interessante que o prestador de serviço optante pelo Simples Nacional enviar a declaração constante na IN 459/2004, informando que ela é uma ML EPP optante pelo Simples. Para quê? Para que haja dispensa dessas retenções, tá? Na nota. O PIS, o COFINS e a contribuição social retida na fonte. Vamos partir para o próximo slide. Aqui, ó, o valor a ser retido, ele é determinado mediante a aplicação do percentual correspondente à soma das alíquotas das 3 contribuições sobre o montante a ser pago. Esse slide aqui, gente, é o quê? A dispensa da retenção de R$10. Como que é feita essa dispensa aí de retenção de R$10? O critério para a dispensa de R$10, ela é por pagamento, certo? Então, o que acontece? Esse limite da dispensa, de valor igual ou inferior a R$10, ele deve ser verificado o quê? A cada pagamento, tá? Então, emitir uma nota. Tá, deu os 4,65? Não deu. Então, vou partir para o próximo pagamento, da próxima nota. Deu os 4,65? Não deu. Parte para a próxima nota. Deu os 4,65? Deu. Ah, tá. Então, aí eu vou gerar o DARF para fazer a arrecadação. Então, esse critério de dispensa da retenção dos R$10, se der valor igual ou inferior a R$10, ele é por quê? Ele é por pagamento. Você tem que verificar cada pagamento. E a cada pagamento, se ele resultar, a hora que você aplicar a alíquota de 4,65%, ele resultar em valor igual ou inferior a R$10, está dispensado. Tá? Então, isso é sobre a questão dos R$10. Fiz um exemplo aqui para ficar claro, para a gente sair um pouco da legislação e ver um exemplo claro aqui. Vocês vejam bem aqui, ó. Eu tive um pagamento, isso no tocante à contribuição social retida na fonte, tá? 2 de julho de 2023, eu tive um pagamento de R$600. 10 de julho de 2023, tive um pagamento de R$200. 28 de julho de 2023, tive um pagamento de 225. O que acontece? Vamos apurar a base de cálculo. R$600 deu R$27,90. R$200, quando você aplica 4,65, não dá nem R$10, dá menos. Então, não tem retenção aqui. R$225 nessa base de cálculo, deu o quê? Deu R$10,46. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, como eu fiz por pagamento, tá? Isso aqui foi por pagamento efetuado de cada valor desse aqui. Então, deu R$27,90 aqui, mais 10,46 aqui. Somei, deu quanto? R$38,36. Então, você vê que eu fiz o quê? Por pagamento. Cada pagamento desse aqui realizado dentro do mês de julho, eu fui verificando a retenção que deu, em cima dos 4,65. Aí você pode observar que aqui não teve retenção, mas aqui teve. Então, eu somei, total deu quanto? Deu R$38,36. Código de receita, 5952. Certo? Prazo de recolhimento, 20 de agosto de 2023. Por quê? Ora, se o pagamento, não é a emissão da nota, tá? Se o pagamento foi feito em julho de 2023, período de apuração julho de 2023, prazo de recolhimento, 20 de agosto. É lógico que eu chutei aqui, eu não sei se 20 caiu sábado, domingo ou feriado, mas se caiu, você antecipa. Mas vamos supor que foi 20 de agosto, foi dia útil. Então, você paga aí, tem até 20 de agosto para pagar. Então, o critério para dispensa de R$10 é por pagamento. Por pagamento. Pego cada pagamento desse aqui e verifico o valor e vejo se está dentro dos 10 ou não. E depois somo tudinho, tá? E gero a guia do dado para pagar. Que é só uma exemplificação da dispensa dos R$10. Agora a gente vai entrar direto já na série R4000.
Primeiro evento, R4010. Pagamentos ou créditos a beneficiários de pessoa física. Tá? Tributos. Imposto de renda retido na fonte. Juros sobre capital próprio vai estar aqui dentro. Tá? Aluguel, que a gente falou agora há pouco, que é a pessoa jurídica pagando pessoa física rendimento de aluguel. Tá? E que muitas das vezes o cliente tem essa situação, só que esse imposto, essa retenção ela não acontece, passa batido aí. Ou até mesmo, às vezes, é feito um contrato de gaveta com valor que não dê tabela progressiva, um valor bem baixo para não haver essa retenção. Às vezes, o locador não quer que o locatário informe isso em lugar nenhum, para não cruzar com a declaração de imposto de renda de pessoa física dele. Então, agora vai ter que tomar cuidado, porque a FDRI, ela é digital. Né? Então, ela vai cruzar, por exemplo, com a e-financeira, é fácil. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Esses estabelecimentos que pagam aluguel para pessoa física, dependendo do valor lá, de fato, se incidir a tabela progressiva, incidir imposto de renda, vai ter que fazer a retenção, tá? Retenção mensal. E aí, aqui, o fato gerador é o quê? O pagamento. É o pagamento efetivo. Aí vem uma questão, mas a imobiliária, eu ponho imobiliária para receber, tá? Imobiliária é só o quê? Intermediador. Imobiliária é só intermedia. Para todos os efeitos, quem que recebe o aluguel? O locador. Ele só paga uma... Sim. Agora, a contribuinte que sofrer retenção no mês deverá informar subsequente, né? Ah, você fala aqui embaixo onde está sublinhado? É. Não, aqui assim, o contribuinte que sofrer retenção em um mês, ele deverá ser informado em todos os demais meses. Então, por exemplo... Subsequente. Exatamente. Por exemplo, tem um rendimento do aluguel em janeiro. Janeiro de 2020, um exemplo, setembro de 2023. Setembro de 2023 houve o pagamento do aluguel, no mês de setembro de 2023, beleza. E teve a retenção em setembro de 2023. Mesmo que nos outros meses não tiver retenção, eu vou ter que informar. Mesmo sem retenção, todos os rendimentos de aluguel de outubro, novembro e dezembro. Entendeu? Tá. Então, sim, teve nesse cenário, teve retenção de um mês, todos os outros meses, vamos supor que contratualmente esse valor do aluguel diminua. Mesmo assim, vou ter que informar, porque em um mês houve retenção. Então, mesmo que nos outros meses os rendimentos não tenham retenção, vou ter que informar. Então, aqui, ó, aqui tem tem juros sobre capital próprio aqui, porque é pagamento o quê? De pessoa jurídica pagando a beneficiário pessoa física. Esse aqui é um rendimento do quê? É um rendimento do capital próprio, do capital investido. E ele vai receber juros sobre esse capital que ele investiu. Tá? E tem outros rendimentos que não são informados no social que podem estar aqui no 4010. Né? Vou dar um exemplo para vocês de 4010 aqui. Rendimento de aplicação financeira de renda fixa. Instituição financeira paga lá para a pessoa física. Está aqui no 4010. Só que quem vai transmitir? A fonte pagadora. Quem que é a fonte pagadora? A instituição financeira. Aí, se o cliente de vocês não for a instituição financeira, vocês não precisam se preocupar. E quem vai entregar FDRINF é a fonte pagadora. O que vai compor esse evento 4010? Identificação do contribuinte, o nome CPF dele, identificação do dependente do beneficiário, identificação do rendimento pago ou creditado, natureza, fato gerador, rendimento bruto e tributável, e imposto de renda retido na fonte. E as deduções da base de cálculo. Dependente, previdência social, pensão alimentícia. Aí vem um caso que eu estava falando agora há pouco. Tem que ver qual que é o comportamento da FDRI, por quê? Porque no cálculo, para se chegar ao imposto de renda em rendimento de aluguel, é permitido o desconto alternativo de R$ 528. Então, tem que verificar como que a FDRI vai se comportar nesse caso. Porque eu tenho a opção de usar os 528, tá? Eu tenho a opção de ver o que é mais favorável. Não precisa utilizar, se os dependentes, o INSS e a pensão alimentícia, por exemplo, ela não for mais favorável, 528 for mais favorável, eu posso utilizar. Um exemplo, né? Então, tem que ver como é que o FDRI vai se comportar nesse caso.
Então, aqui, ó, os rendimentos do trabalho, como regra, eles devem ser informados apenas no E-Social, em regra. Entretanto, nos casos de ações judiciais trabalhistas, o empregador ele deverá enviar as informações relativas aos processos trabalhistas no E-Social. As informações do processo trabalhista. Ele vai informar no E-Social. Beleza. Agora, contudo, existem casos que eles são determinados pelo juiz de processo perante a Justiça do Trabalho, nos quais haverá a determinação do quê? Da liquidação ocorrer pela instituição financeira, ou seja, pelo banco, que liberará a importância financeira ao reclamante, vencedor da causa. Então, o que acontece aqui? O reclamante ele não tem vínculo empregatício nenhum com a instituição financeira. Então, não tem como esse rendimento ele ir lá no E-Social. Não tem como. Ele vai ser alimentado, vai ser enviado por qual obrigação acessória? Pelo FTRI. E aí vem aquele caso que eu falei para vocês. Nesse momento aqui, ele nem empregado, mas é da empresa. Não tem vínculo empregatício aqui. Mas o que acontece é o seguinte: o reclamante em relação à instituição financeira, ele não tem vínculo empregatício. Então não pode ir no E-Social. Não tem como ir lá no E-Social. Então por isso que tem que tomar cuidado quando a gente fala rendimento do trabalho. Às vezes denota que tudo vai ser no E-Social, mas tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, eu posso estar pagando um plano de saúde por um ex-empregado. Não vai no E-Social. Entendeu? Então são situações que eu não posso ir se eu for muito pela lógica, eu vou errar. Tá? Vamos passar para a próxima. Aqui é um exemplo do 4010. E aí, Everaldo, aqui é um detalhe importante que, no meu pensamento, isso aqui vai ter que estar internamente no nosso programa, por exemplo. Então, por quê? Isso aqui é uma tabela, tá? De natureza de rendimento, que vai trazer os códigos e receitas do lado. O código de natureza de rendimento é esse aqui, ó, 1302, e aqui é o código de receita. Então, do meu ponto de vista, por exemplo, o nosso programa ele vai ter que ter isso aqui no banco de dados dele, tá? Ele vai ter que ter isso aqui no banco de dados dele, por quê? Vamos supor, como em regra a FDRI ela compete à fonte pagadora, quando eu estiver lançando, por exemplo, uma nota de serviço tomada, né? Uma nota fiscal de serviço tomada. Lá no nosso programa, eu vou ter que ter algum campo para me selecionar esse código aqui, tá? Para quê? Para que ele vincula com o código de receita. Até porque, se a gente pensar bem, por que vai ter que ter no programa contábil? Por que vai ter? Porque a transmissão ela é via web service. Se eu não estiver preenchendo lá dentro do ECAC, vai ser via web service. Então, o que acontece? O nosso programa ele vai gerar um arquivo eletrônico que vai para a base de dados nacional da FDRI, certo? E o FDRI vai processar em formato arquivo XML, desse arquivo eletrônico, e vai transmitir. Só que o arquivo ele vai ser processado por onde? Pelo nosso programa. Então, você veja só, aí vem a questão do profissional. Se eu escolher o código de receita errado, eu gero o DAF errado. Se, por exemplo, rendimento de aluguel, tá aqui, ó, rendimento de locação, código de receita é o 3208 e ele é mensal. Se eu venho para cá, ó, rendimento recebido acumuladamente, ó o código de receita, 188902. Olha como olha como vai ser besteira. E o problema é que o FDRI ele não vai fazer um crivo disso aqui. Ele não vai fazer um crivo, ele não vai fazer uma leitura, ele não vai ter como entender que você escolheu o rendimento errado, ele não vai. A não ser que, por exemplo, o nosso programa, ele cria alguma trava, alguma expertise em que traga algum sinal de alerta. Mas a própria FDRI, por exemplo, os valores de imposto de renda retida na fonte, ela não vai fazer cálculo para saber se está certo ou se está errado. Ela não vai trazer um lembrete para você. Então, eu botei um valor de imposto de renda retido na fonte lá, se eu calculei errado, vai errado. Então, principalmente se eu estiver preenchendo manualmente lá no ECAC. Tá? Então, o que acontece? Selecionei isso aqui errado, DARF gerado com o código de receita errado. Então, por exemplo, se o rendimento é de aluguel, pessoa jurídica pagando pessoa física, eu tenho que escolher esse código de natureza do rendimento, tá? Que é a tabela 1, né? Lá dos layouts do FDRI.
Eu tenho que escolher esse código aqui. Para quê? Para que o DARF seja gerado quê? Com o código de receita correto, que é o 3208. No meu ponto de vista, tá? Não tem especialidade em programação, mas no meu ponto de vista, o programa ele tem que trazer isso aqui no banco de dados. Para quê? Quando eu estiver escriturando ou importando uma nota fiscal de serviço tomado, uma nota fiscal de entrada, eu já vou ter que ter essa opção para escolher. Certo? Então, isso aqui é padrão, vai ser para o regime de aluguel, isso aqui vai ser para um serviço de contabilidade tomado, serviço de advocacia tomado, serviço de limpeza. Isso aqui vai ser padrão. Nós vamos ter que escolher a natureza do rendimento, que é esse código aqui, de natureza do rendimento, e ele, quando eu escolher ele aqui, ele já traz o código DARF. E quando isso estiver na DCTF Web, já vai tudo automático para a DCTF Web. E quando eu estiver gerando esse cálculo web até dezembro de 2023, beleza. Aí, e ainda assim eu ainda vou ter que saber o que eu estou fazendo, para não escolher o período de apuração errado. Tá? Mas eu acredito que isso vai estar inserido no nosso programa para escolher essa opção. Né? Agora, a pessoa vai ter que saber o que ela está selecionando, né? Para poder o DARF não sair com o código de apuração errado. Então, algumas naturezas de rendimento, como por exemplo o 1201, isso aqui é importante. Ó. Esse 1201 também vai estar aqui. Ó. Essa tabela aqui ela vai ter para todo tipo de natureza do rendimento. Por exemplo, lucros e dividendos, rendimento isento e não tributável, né? Observando as condições legais para ser rendimento isento, né? E não tributável. Contabilidade regular, critério contábil, sob aspecto contábil, contabilidade regular, sob aspecto fiscal. Eu tenho que observar aqueles percentuais de presunção, igual o lucro presumido. Não pode ser superior àquele valor. Então, o que ocorre? Os lucros e dividendos, eles também vão ter uma tabela, tá? Para você informar. É lógico que os lucros e dividendos, para mim informar na FTRI, eu vou ter que observar aquela regra, igual é observado na DIF. Se esse lucro anual ele for superior a 28.559,70, eu sou obrigado a transmitir, eu sou obrigado a informar. Se ele for igual ou inferior a 28.559,70, não preciso, tá? Hoje, com as informações de hoje, da data de hoje, tá? Então, até 28.559,70, se meu lucro anual resultar nisso, eu não preciso informar ele. Só se eu quiser informar lá para ajudar na declaração do proprietário da empresa. Mas, caso contrário, não preciso. Agora, se for superior a 28.559,70, aí deixou de ser opcional, passa a ser obrigatória a informação. Então, o que ocorre aqui? Ó? Alguma natureza de rendimento, como, por exemplo, 1201, lucro e dividendo, consta na tabela 1 do anexo 1 dos layouts do FTRI. Mas não aparece nessa tabela, porque tem uma outra tabela que está no manual do FTRI. Esses não vão aparecer. Por quê? Porque seus pagamentos e créditos não estão sujeitos à retenção, né? E considerando que ele é um rendimento isento e tributável, né? E entendendo aquele regramento sobre o aspecto contábil e sobre o aspecto fiscal. E, portanto, não geram código de receita. Eles não vão gerar código de receita. Por quê? Porque eles são rendimentos isentos e não tributáveis. Não vão gerar código de receita na DCTF Web. Nesses casos, os respectivos campos de valor de retenção, eles não devem ser preenchidos. Tá? Os de retenção. Os valores de retenção não devem ser preenchidos. Mas o valor do lucro distribuído, esse sim. Tá? Tipos de rendimento do trabalho, que eu falei anteriormente para vocês que se a gente for pensar, se a gente não for separar, não individualizar, a gente pode alimentar a obrigação acessória de forma errada. Então, tipo de rendimento de trabalho, eu tenho um assalariado, 0561, eu tenho um não assalariado, por exemplo, 0588, que é autônomo. Autônomo, 0588, e-social. 0561, e-social. Certo? Rendimento do trabalho de ausente no exterior a serviço do país. Remuneração indireta. Remuneração indireta é um tipo de rendimento de trabalho. Mas vai no e-social? Não. Vai na FDRI. Tá? Então, eu sublinhei esses aqui porque a gente tem que tomar muito cuidado em qual obrigação acessória a gente vai alimentar. É lógico que tem as tabelas, né? Para isso tem essas tabelas aqui, ó. Vão ajudar muito a gente na hora de saber qual obrigação acessória a gente vai alimentar. Que é justamente a tabela 1 do anexo 1 dos layouts do FTRI. Tá? Mas eu acredito também que isso vai estar inserido no banco de dados do nosso programa. E aí a gente vai ter uma leitura
é um pouco mais fácil do que se a gente for procurar, tá? Na hora de selecionar, na hora que a gente estiver escriturando uma nota fiscal de serviço tomado, a gente vai ter uma opção para abrir esse banco de dados e a gente selecionar o quê? Esse código de natureza do rendimento que vai trazer o código dado. No caso de lucro e dividendo, vai ter lá, por exemplo, rendimento isento não tributado, código de natureza do rendimento, X1200, beleza. Aí, o que acontece? Não vai ter retenção. Se não tem retenção, não tem código de receita, tá? Ó, isso aqui, esse outro slide, por exemplo, eu trouxe aqui uma tela de rendimentos de aluguel. Então, isso aqui é o que tem que ser preenchido lá na FDRI pela pessoa jurídica que paga aluguel para a pessoa física, para a fonte pagadora. Então, tá aqui, ó, o rendimento bruto do aluguel, as despesas de cobrança pagas à imobiliária, isso aqui é a comissão, tá? Isso aqui é a comissão que o locador paga para a imobiliária administrar o imóvel, quer dizer, receber o aluguel da fonte pagadora. Aqui é o rendimento líquido, quer dizer, deduzido daqui, né? Deduzido da cobrança paga imobiliária. E aqui não tem só isso, tá? Aqui pode ter IPTU deduzido, desde que o ônus seja do locador, despesa com emolumento. Mas eu referenciei aqui só a imobiliária, que é o que o mais na prática, mesmo que equivocadamente, a maioria das pessoas, elas deduzem só a cobrança, né? Do rendimento bruto do aluguel. Aqui o rendimento líquido e aqui o valor do imposto retido. Então, isso aqui é a cara do quê? É o espelho do quê? Do rendimento de aluguel. A pessoa jurídica pagando a pessoa física. Isso aqui que a gente vai alimentar na FDRI. Isso aqui que tem que aparecer lá dentro da FDRI. Beleza? Aí, aí tá. Vamos para o próximo. Aí a gente já está dentro. Isso aí a gente finalizou o 4010, que é pagamentos de pessoa jurídica a pessoa física, pagamentos ou créditos a beneficiário e pessoa física. Agora, o 4020 só muda o quê? O pagamento ao beneficiário é o quê? Pessoa jurídica pagando pessoa jurídica. No 4020 vai estar o quê? Serviços profissionais. Lá do artigo 714, parágrafo 1º, do decreto 9.580 de 2018, o regulamento do imposto de renda, o RI, de 2018. Aqui vai estar o quê? Aqui vai estar o imposto de renda retido na fonte, o PIS, a COFINS e a contribuição social sobre lucro líquido. Então, o que ocorre aqui? Nesses eventos, são fornecidas as informações relativas ao quê? Aos rendimentos pagos ou creditados à pessoa jurídica, sujeita ao imposto de renda retido na fonte, e aos rendimentos pagos, você pode ver que aqui já saiu creditado, tá? Já saiu o vocábulo creditado. Então, aqui aos rendimentos pagos pelos serviços prestados entre pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições sociais retidas na fonte. PIS, COFINS, contribuição social, ou seja, 0,65% de PIS, 3% de COFINS e 1% de contribuição social, totalizando o quê? 4,65%. Uma observação importante, informar apenas os meses em que houve retenção. Aí você vê que já é diferente lá do 4010. 4010, uma vez o beneficiário informado tendo retenção em um mês, você vai ter que informar todos os rendimentos, todos os meses, independente se tiver retenção ou não. Já nesse caso aqui, você só vai informar os meses em que há retenção. Então, por exemplo, janeiro teve retenção, pessoa jurídica pagou um serviço profissional de advocacia, tomou serviço de advocacia. Vou informar só o mês que teve retenção. No outro mês eu contratei de novo, mas só que o valor que eu paguei não deu retenção, não deu os 4,65. Não vou informar. Então, nesse caso aqui é diferente do 4010. Passar para a próxima. Nesse 4020, nesse evento 4020, o que vai ter? As informações que vão contemplar, que vão abarcar o 4020. Identificação do prestador do serviço, CNPJ em razão social dele. Identificação do rendimento pago, creditado, ou seja, natureza do rendimento, fato gerador, rendimento bruto e tributável e tributos retidos. Fato, mais ou menos igual aquela tela do aluguel que eu mostrei ainda agora. Fato gerador do imposto de renda retido na fonte, quer dizer, pagamento ou crédito, que ocorrer primeiro, no caso do imposto de renda retido na fonte. E fato gerador, contribuição social retida na fonte, pagamento. Então, você vê o que a gente falou lá no começo da palestra, que imposto de renda retido na fonte, sempre eu vou observar pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro. Vai influenciar aqui agora. Contribuição social retida na fonte, já não tem o vocábulo crédito. Aí já é só pagamento.
Então, você vê que são parâmetros diferentes. Então, vou ter que observar isso. Por quê? Na nota fiscal, eu vou colocar todas as retenções. Naquela nota fiscal, imposto retido na fonte e as contribuições sociais retidas na fonte. Eu vou destacar no documento fiscal, na nota fiscal de serviço prestado. Outra coisa, eu apurar, gerar o dado para dar para o cliente pagar. São coisas totalmente diferentes. Então, tem que tomar cuidado. Deu um exemplo aqui, remuneração de serviços profissionais. É um exemplo do 4020, Código de Arrecadação 1708. O que vai contemplar? CNPJ e razão social, natureza, fato gerador, rendimento bruto e tributável, e tributos retidos, pagamento ou crédito e contribuição social retida na fonte. Um exemplo da mesma tabela que eu dei como exemplo lá no rendimento do aluguel, aqui, pessoa jurídica pagando pessoa jurídica. Aqui, ó. Isso aqui também eu entendo que também, por exemplo, vai estar no banco de dados do nosso programa, por exemplo, quando eu estiver emitindo a nota fiscal de serviço, por exemplo, que eu tomei um serviço de advocacia. Então, lancei a nota fiscal de serviço de entrada lá no nosso programa. Vou em algum campo do nosso programa, seleciono esse código de natureza do rendimento, 1504, e vai gerar um DARF qual? 1708. Quando isso aqui estiver na DCTF Web, eu vou ter que selecionar certinho, porque senão o DARF vai errado. Tá? E o pior, aqui é 1,5%, mas tem situações, por exemplo, que é 1%. Então tem que tomar cuidado. Até aqui você pode ver mesmo. Ó. Aqui é o imposto de renda de pessoa jurídica, 1708, né? Tá. Aqui, ó como o código de natureza do rendimento é o mesmo, mas olha como o código de receita é diferente. Então, por exemplo, remuneração de serviço de advocacia, 5952. Aqui é o agregado. Aqui é o 4,65, é os 3 de uma vez. Tá? Aqui, por exemplo, por que veio aqui de forma separada? Porque a empresa ela pode estar amparada judicialmente por alguma suspensão. E se a empresa ela estiver amparada judicialmente por alguma suspensão, eu não pago os 3 de forma agregada, os 4,65. Eu vou pagar ou só o PIS, ou só o COFINS, ou só a contribuição social. Se eu não tiver esse amparo legal de suspensão de alguma dessas contribuições, eu vou apurar de forma agregada, as 3 de uma vez. 0,65, 3% e 1%. Vai dar quanto? 4,65. Mas o que a gente tem que se atentar nessa tabela? Se eu escolher o código de natureza de rendimento errado, o DARF vai errado. E tem casos que a alíquota também não vai bater. Então, tem que tomar esse cuidado na hora de escolher o serviço profissional aqui nesse caso. Tá? Pagamento 40-40. Outra situação. Quais são os tipos de cenários que eu vou encontrar aqui no imposto de renda retido na fonte, no 40-40? Juros sobre o capital próprio também. Tá? Lembrando que no 40-40, você vê que a gente estava lá no 40-20, tá? Aí pessoa jurídica pagando pessoa jurídica, tá? Aqui no 40-40, pagamentos ou créditos a beneficiários não identificados. Leandro, exemplo, juros sobre capital próprio. Se eu contabilizar o juros sobre capital próprio e não identificar quem recebeu, pode vir aqui para o 40-40 também, tá? Porque é o beneficiário não identificado. Então, se na hora que eu estiver contabilizando o juros sobre capital próprio, eu não identificar quem é o beneficiário, ele vem para 40-40, tá? Outra situação que enquadra no 40-40. Remuneração indireta, tá? Remuneração indireta, por exemplo, pagamentos a diretores, tá? A gerentes de empresa, tá? É um exemplo de remuneração indireta. Mas na frente eu vou colocar um exemplo de remuneração direta no próximo slide. Detalhe, aqui você informa todos os meses em que houve pagamento. Então, neste caso aqui, todos os meses que houve pagamento, então, por exemplo, teve pagamento todo mês de juros sobre capital próprio, todo mês eu vou ter que informar. Tá? O que vai compor esse evento? Identificação do rendimento pago ou creditado, ou seja, natureza do rendimento, fato gerador, rendimento bruto tributado. Qual que é a alíquota do imposto de renda retido na fonte aqui?
Olha como que a alíquota, ó, como a alíquota muda, ó. 35% com o quê? Com base reajustada. Por quê? Eu vou ter que reajustar a base para poder aplicar a alíquota de 35%. Fato gerador do imposto de renda retido na fonte aqui, pagamento. Né? Outro exemplo da tabela, tá? Igual os outros exemplos. Olha aqui. Juros sobre o capital próprio, tá vendo? Ó? A tabela, quando vocês olharem, que provavelmente também vai estar no nosso programa, vai estar lá, ó, R4040. Olha o código de natureza do rendimento aqui, ó, 12052. Juros sobre o capital próprio, cujos beneficiários não estejam identificados no momento do quê? Do registro contábil. Olha o código de receita, 5706. Qual que é a periodicidade desse aqui, ó? Olha o cuidado, ó, de saber escolher. Qual que é a periodicidade de arrecadação? Descendial. Nesse aqui, 1901, pagamento de remuneração indireta a beneficiário não identificado. 19001, Código de Natureza do Rendimento. Código da Receita, 206301. Qual que é a periodicidade de arrecadação dele? Diário. Pagamento a beneficiário não identificado, demais pagamentos, 1909, Código de Natureza do Rendimento. Código da Receita, 521701. Periodicidade de arrecadação, diário. Então tem que tomar cuidado na linha que você vai selecionar, porque quando estiver indo para DCTF Web, se escolher errado, vai a alíquota errada e vai código de receita errado. A não ser que o programa tenha alguma trava, algum lembrete, algo assim. Aí finalizando, a gente vai para o R4080, finalizando a série, né? 4010, 4020, 4040 e agora 4080. O que é 4080? Retenção no recebimento. É a autorretenção. Praticada por quem? Comissões e corretagens específicas e publicidade e propaganda. Essas comissões e corretagens específicas, por exemplo, administradores de cartão de crédito, que está sendo a grande polêmica, né? Então, nesse caso aqui, é a exceção à regra. Percebam que eu vinha falando que, em regra, a FDRI deve ser preenchida por quem? Pela fonte pagadora. Essa aqui é a exceção. Essa aqui vai ser o próprio beneficiário do quê? Do rendimento. Então, vamos pensar. Vamos pensar na maquininha lá de cartão de crédito da Cielo, da Mastercard, né? Os administradores de cartão de crédito. Então, o prestador, que é administradora de cartão de crédito, vai enviar o R4080, tá? O evento R4080, ele que vai preencher, tá? Ele na qualidade beneficiário do rendimento, por quê? Porque ele recebe do nosso cliente, tá? E o tomador, que é o nosso cliente, que usa lá a maquininha de cartão de crédito, ele vai preencher o quê? O 4020. Só que ele vai preencher o 4020, não vai gerar nenhum débito para ele lá no DCTF Web, não. É só critério de quê? De obrigatoriedade de informação. Não vai gerar dado. Por quê? Quem vai apurar e reter e recolher é quem? Administrador de cartão de crédito. Mas eu preciso informar por quê? Se eu pensar na DIF, eu não informava na DIF anual e não vou ter que continuar informando na DIF ou na calendário 2003 de forma anual? Então, isso não muda, tá? Isso não muda. O tomador continua informando os eventos, o rendimento tributado e o valor do imposto retido lá da máquina de cartão de crédito. Aí, gente, eu vou levantar um ponto aqui de atenção. Lá bem no comecinho, vocês tinham visto que eu coloquei amplitude no critério de ausência de movimento. Vou trazer isso aqui para vocês vão raciocinar comigo. Qual a empresa hoje, vamos pensar na comercial, tá? No comércio. Qual a empresa hoje que não usa máquina de cartão de crédito? Para haver os recebimentos, seus recebimentos, para fechar negócio ali, a venda do dia a dia. Qual a empresa que não usa máquina de cartão de crédito? Então, vamos pensar, qual que é a chance hoje da gente ter uma FDRI sem movimento? Vamos pensar que eu tenho uma empresa que ela nunca teve movimento. E quando eu falo movimento, gente, é para fins de retenção, de FDRI. Eu não estou falando movimento, faturamento, não. Não é isso. Quando eu falo sem movimento, é para critérios de FDRI. Não é movimento porque não fatura, porque não compra. Não é o critério da inatividade, não. Não é o conceito de inatividade.
é sem movimento para fins de FDRI. Qual que é a chance hoje de uma empresa ter uma FDRI sem movimento? Se a gente pensar no comércio, todas usam máquina de cartão de crédito. Hoje é impossível hoje uma empresa comercial não ter máquina de cartão de crédito. Então, hoje, para mim, para uma FDRI não ter movimento, eu tenho que analisar a parte previdenciária, se não teve retenção de previdência, se a empresa não optou pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, pelo critério dos tributos fazendários. Eu tenho que observar, por exemplo, usa maquininha de cartão de crédito, já tem que entregar. Tomou um serviço profissional, de natureza caracterizadamente profissional, tomou um serviço de advocacia, tomou um serviço na área de informática, na área de programação, não tem como essa fonte pagadora não entregar FDRI. É impossível. Enquanto era só o INSS, eu me preocupava só com o INSS, tudo bem. Mas agora é quase impossível a FDRI ser sem movimento. E lembrando que para você entregar esses eventos, tem um pré-requisito que é o evento de cadastro, tá? O R1000, que são os dados cadastrais da empresa. A empresa que nunca enviou o FDRI, ela tem que enviar o R1000, que é o evento de cadastro, para quê? Para poder o FDRI, o ambiente do FDRI aceitar o quê? Esses eventos, 40-10, 40-20, 40-40 e 40-80. Tá? Então, no 40-80, o que vai acontecer? A administradora de cartão de crédito, ela vai alimentar o 40-80, vai enviar o 40-80, e o tomador vai alimentar o 40-20. Por que o 40-20? Pessoa jurídica pagando pessoa jurídica. Por isso que ela tem que alimentar o 40-20. E também porque ela já vinha, isso aí já é normal no quê? Na DIF. Anualmente, a gente já vem fazendo isso na DIF, anualmente. Então, tem que tomar esse cuidado. Agora, onde que está o ponto da polêmica? Onde é que está o ponto da polêmica aqui? É que nós não sabemos como que vai ser viabilizado esse arquivo por parte ou da administradora de cartão de crédito ou por parte da Receita Federal, como que vai ser disponibilizado essas informações. Para quê? Para que o contratante, o tomador, ele possa alimentar FDRI. Então, a gente não sabe se é um arquivo, já um arquivo pronto, formatado, só para importar, né, para o software contábil. A gente não sabe se a Receita Federal vai disponibilizar, vai se encarregar de disponibilizar isso no ambiente, por exemplo, uma suposição mínima, tá? Uma suposição. Lá no ambiente do ECAC, lá na consulta de fontes pagadoras, pode ser um caminho, tá? Não estou dizendo que vai ser isso, mas é um caminho. Ela pode disponibilizar lá na consulta de fontes pagadoras lá no ECAC. Ou deixar isso a cargo do quê? A cargo da administradora de cartão de crédito. Disponibilizar isso no portal dela para quê? Ou em formato, digamos, eletrônico, para que já seja importado isso para o software contábil, para o nosso programa, né? E aí vem um detalhe. Hoje nós não temos dispositivo legal para brigar com a administradora de cartão de crédito para exigir isso dela, porque não tem dispositivo legal para isso, tá? Então vai ser na base da conversa. Se a Receita Federal ela não disponibilizar isso no ambiente dela no ECAC, para mim cobrar a administradora de cartão de crédito tem que ser na base da conversa, porque eu não tenho dispositivo legal para cobrar. Então tem essa questão da disponibilização dessas informações. Se vai ser num canal lá no site da administradora do cartão de crédito, na Cielo, na Master, na Visa, né? Ou se a Receita Federal vai se incumbir de colocar onde? Inserir essas informações, por exemplo, lá na consulta de fontes pagadoras. Outro detalhe. E, nesse caso, é a famosa autorretenção, tanto por parte das administradoras de cartão de crédito, tanto por parte como das agências de propaganda e publicidade, por conta e ordem do anunciante, tá? E aí vem outras comissões também, tá? Ó, importâncias a título de comissões e corretagens relativas à colocação e negociação de títulos de renda fixa, tá? Importâncias a título de comissões e corretagens relativas a operações realizadas em bolsa de valores e em bolsas de mercadorias, importância a título de comissões e corretagens relativas às administração de cartões de crédito, tá? Então, tem essas comissões aqui específicas e corretagens
que ocorre a autorretenção. O que é autorretenção, gente? É porque não fica a cargo da fonte pagadora efetuar a retenção. Quem que vai efetuar a retenção? A própria beneficiária do rendimento, certo? Por exemplo, a anunciante, ela paga a agência de propaganda e publicidade. O nosso cliente, ele paga a administradora de cartão de crédito, ele paga aquela comissão, certo? E olha aqui o código de receita, ó, 8045, tá? E essas comissões e corretagens, a alíquota do imposto de renda retido na fonte, por exemplo, é 1,5, tá? É 1,5 sobre as comissões, tá? Então, aí, a maior polêmica desse evento do cartão de crédito seria na disponibilização desse arquivo. E entender que quem pratica essa autorretenção, ela é exceção à regra. Não é a fonte pagadora, é a beneficiária do rendimento. Ou seja, é a própria administradora de cartão de crédito. Mas eu, como contratante, me obrigo a enviar. Então, eu, na qualidade de prestador, então vamos botar aqui, o contador da administradora de cartão de crédito vai ter que enviar. E o contador da contratante da administradora de cartão de crédito também vai ter que enviar. Então, nesse caso aqui, ninguém foge, tá? Das comissões de corretagens específicas e a exemplo, administrador de cartão de crédito e das agências de publicidade e propaganda. Então, nesse caso aqui, ninguém foge. Trouxe um exemplo da tela da DIF. Isso aqui é o 4080 puro. Rendimento tributável, imposto de renda retido, tá? Código de receita aqui, ó, na DIF, ó, 8045. Isso aqui, ó, é o que vai ser feito aonde? No FDRI. Só que quem que vai alimentar? Todos os dois. Tanto a fonte pagadora, que é o meu cliente, como a contratante, né? Que eu posso ser o contador da administradora de cartão de crédito e posso ser o contador do quê? Da empresa que contratou o administrador de cartão de crédito. Então, aqui, ninguém foge. E todos os dois vão ter que enviar. Por exemplo, diferentemente, por exemplo, do quê? Da aplicação financeira. Aplicação financeira de renda fixa, quem transmite? Só a instituição financeira, só o banco. Eu, beneficiário, não preciso me preocupar. Aqui não, aqui já é diferente. No caso da autorretenção do administrador de cartão de crédito. Então, gente, aí que vem. Esse arquivo contendo essas informações é o que a gente não tem de informação em lugar nenhum. Não temos instrução normativa, que regulamenta hoje a FDRI, não tem no manual, não tem em lugar nenhum. Então, a gente tem a obrigação aí a partir do dia 21 de setembro, a partir das 8 horas da manhã de 21 de setembro, e eu acredito que nesses dias a Receita Federal ela deve se manifestar e deve informar onde vai ser a busca, ou ela vai deixar a critério da administradora de cartão de crédito, ou ela vai criar um canal para a gente absorver essas informações. Eu suponho que se ficar a critério da Receita Federal essa absorção dessas informações, eu acredito que seja lá pelo ECAC, lá na consulta de fontes pagadoras. Mas aí eu só estou explorando uma linha de raciocínio, tá? Não estou dizendo que é. É só uma suposição aí. Valor do tributo inferior a R$10. Isso aqui é importante. Se aquela apuração, tá, ela for inferior a R$10, tá, não quer dizer que ela é inferior a R$10 que eu não vou informar o rendimento lá na FDRI. Eu vou ter que informar a FDRI e vou ter que colocar o rendimento lá. Ainda se houver retenção em valor inferior a R$10. Por quê? Porque a norma não determina que eu estou desobrigado de informar aquele rendimento, aquela FDRI, porque a despesa a retenção deu inferior a R$10. Ela fala que tem que haver retenção, mas ela não fala assim, olha, se der despesa der inferior a R$10, você não informa esse rendimento na FDRI, não. Então ela não fala isso. É algo que a gente tem que tomar cuidado também. Se a retenção der inferior a R$10, vou transmitir a FDRI para si mesmo. Por quê? Aquele rendimento ele foi sujeito à retenção. Simplesmente ela deu o quê? Inferior a 10. Então, ainda assim, vou ter que informar a FDRI. Outro detalhe aqui. Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$10, o campo de rendimento tributável ou base tributável deve ser informado, deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. Então, o rendimento tributado, ou seja, o rendimento bruto e a base tributável vai ser informado, tá?
E o controle da geração do DARF, desse DARF, quando a retenção for inferior a R$10, ele vai ser realizado por meio do quê? Da DCTF Web. É lógico, gente, que isso aqui a gente vai ter que ver na prática, né? Esse controle da DCTF Web desses valores inferiores a R$10. A gente vai ter que acompanhar isso na prática. Como é que a DCTF Web vai transmitir. Aqui é o 9005. O que é esse R9005? Cada vez que quem já trabalha com esse social vai entender isso aqui com mais clareza. Esse social, você envia o S1200, o evento de remuneração, você recebe um evento de retorno. Você envia o S1210, você recebe um evento de retorno. Ali do lado direito, ali naquela tela direita lá do nosso programa, você vê os eventos de retorno. Esse evento R9005. Enviei um 4010, vou receber um 9005. Enviei um 4020, vou receber esse evento de retorno. Enviei um 4040, vou receber esse evento de retorno. Certo? O evento R9015, após eu enviar o evento R4099, que é o evento de fechamento, eu vou receber o quê? O retorno desse evento R9015, que é o quê? A totalização da apuração dos tributos. Vai me aparecer lá o valor do imposto de renda, o valor das contribuições sociais regidas na fonte. Tá? Então, ele vai me trazer, quando eu enviar o evento R4099, que é o do fechamento, ele vai me trazer esse R9015. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o totalizador lá na DCTF Web. É como se fosse no E-Social. No E-Social, hoje, quando você alimenta ele, por exemplo, o S1200, você vai alimentando, ele gera um totalizador. Quando você consulta ali folha de pagamento por parte do trabalhador. As informações lá, a rubrica informativa, por exemplo, FGTS, ele gera um totalizador. Certo? O S1210, que é os pagamentos. Quando você envia o S1210, ele gera um totalizador. Aqui no FDRINF é a mesma coisa. Então, esse 9015 é o quê? É um totalizador, é a apuração total do quê? Dos eventos apurados. Tá? É o que vai mandar para a DCTF Web a geração do DARF. Se isso aqui vier, se não esse evento, esse R9015, ele não retornar para mim com sucesso, é sinal que o DARF não foi para a DCTF Web. Eu não vou conseguir gerar o DARF. Mesma sistemática parecida com o E-Social. Quando você está enviando ali o evento de fechamento e vem eventos de retorno para você que houve alguma inconsistência lá e não pode ser transmitido, não pode ser fechada a folha de pagamento. Então, aqui a ideia aqui, o racional é quase o mesmo. Então, as consolidações, que é o 9005, trata-se de um somatório dos valores apurados nos eventos R9005. Então, o R9005, ele traz, para cada evento que eu enviar, ele traz um retorno, e o 9015, o quê? Soma todos os retornos do 9005, já é um imposto apurado. Então, ele é o quê? O totalizador por código de receita, ou seja, 1708, código de receita 1708, deu X. Código de receita 3208, deu Y. Então, ele totaliza por quê? Por código de receita. E manda para a DCTF Web, para gerar o dado. Tá? O FDRI, qual que é o prazo dele? O prazo dele não mudou, viu, gente? A inserção dos eventos R4000 não alterou nada. Tipo, condição de ser em movimento não alterou. Prazo de envio mensal, vai ser sempre mensal. Mesmo que o vencimento do tributo seja diário, a entrega do FDRINF sempre vai ser mensal. Que até o dia 15 do mês subsequente a que se refira aquela inscrição. No caso do último dia do prazo, não seja dia útil, a entrega tem que ser antecipada. Exemplo, setembro você tem supostamente até 15 de outubro, mas 15 de outubro, ele não é dia útil. Então você vai ter que entregar quando? 13 de outubro. Certo? Então, primeiro prazo de entrega da FDRINF nesse ano vai ser o quê? 13 de outubro. Por quê? Porque 15 não vai cair em dia útil. Então, você vai ter que antecipar. Então, a primeira entrega tem até o dia o quê? Até o dia 13 de outubro. Lembrando que a partir do dia 21 às 8 horas já está liberado para entregar. Pelo menos para não ter caos nenhum na plataforma, né? Para conseguir entregar. Então, aqui fala, ó, entretanto, caso o último dia do prazo não seja dia útil, a entrega deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior. Dispositivo legal, Instrução Normativa da Receita Federal, 2043 de 2021, artigo 6º, caput e parágrafo 2º. Aí vem as infrações, as penalidades para o FDRI.
Até entendo que aqui está mais em caráter educativo do que punitivo. Porque veja só, multa mínima, R$ 500. Tenho redução de 50% quando a declaração for apresentada após o prazo. E depois ainda tem mais uma redução adicional, de 50%, se o pagamento ou a compensação do débito foi feito em até 30 dias da notificação do lançamento. Então vamos pensar, multa mínima R$ 500, 50%, 250, certo? E aí, em cima desses 250, eu ainda vou ter mais 50% se eu realizar o pagamento ou compensar o débito até 30 dias da notificação, até aquele prazo de vencimento que vai aparecer lá no dado. Então, o que acontece? A multa aqui, a penalidade, o apenamento, ele é mais de caráter educativo do que punitivo. Por incorreção e omissão, mesma regra, tá? Para R$ 20 para cada grupo de 10, para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, multa mínima R$ 500, pagamento no prazo 50% e mais uma redução adicional. Mesmo sistema lá pela falta, pela entrega após o prazo. Ó, mesmo critério aqui, redução de 50%. Então, esses R$ 500, aplico 50%, 250. Desses 250, ainda posso aplicar 50%. Se o pagamento ou a compensação do débito for feito o quê? Em até 30 dias da notificação do lançamento. Certo? Então, pessoal, essa aqui é a última lâmina, tá? É o último slide da alteração da FDRINF. Espero ter agregado aí com todos os participantes. É uma escrituração que está batendo as portas, né? Já agora dentro do mês de setembro, já pode, referente aos fatos geradores a partir do mês de setembro. É lógico que aqui a gente não conseguiu esgotar, se a gente tem natureza de rendimento aí que tem mais de 10 folhas, né? Mas a gente tentou aqui, pelo menos, bater nos pontos do dia a dia, do cotidiano, que é aluguel, que são serviços profissionais, que é juros sobre capital próprio, né? Como entender, como ter um parâmetro de saber período de apuração, montar um período de apuração, saber quando o critério é pagamento, ou quando é crédito ou pagamento, que é o caso do imposto de renda na fonte, tá? E acredito que essa FDRINF ela vai cruzar com outras obrigações acessórias, pelo fato dela ser digital. Inclusive até com a DIF, que ainda vai ser entregue até 29 de fevereiro de 2024. E vai cruzar também com a SCF, com a escrita contábil fiscal. No caso dos rendimentos de aluguel, pode cruzar até com a E-financeira. Certo? Então, os locadores que fazem contrato a valor menor, mas que no banco cai o valor diferente, cai o valor maior. É risco. E os aluguéis que acontecem de fato, que os valores incidem a tabela progressiva, incidem imposto de renda na tabela progressiva mensal, vai ter que se adaptar a essa questão agora, porque a qualquer momento pode acontecer alguma malha fiscal, e aí a situação dentro de uma malha fiscal, até para você utilizar aquelas reduções, você já sai perdendo. Então, a gente tem que se ater, igual há pouco tempo a gente está falando de reforma tributária, você vê que o tempo passou rápido, a previsão é que a reforma tributária seja aprovada agora em outubro de 2023, a previsão é essa. Nesse mês de setembro, já entrou a nota fiscal de serviço no Portal Nacional do MEI, já entrou a inserção dos novos eventos da FDRINF. Outubro de 2023 já é social, processo trabalhista. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Para quê? Para evitar as multas, né, as penalidades, e preencher as obrigações acessórias de forma coerente, né, de forma exata, de forma cirúrgica. Tá? Aí eu acredito que o nosso programa também já está se adaptando, né, Verão? Já está se adaptando a essa realidade. Só vai ficar aí o que a gente não depende da gente, não tem dispositivo legal, não tem manual, são esses arquivos do cartão de crédito, essas comissões, que a gente não sabe se é a Receita que vai disponibilizar, se vai ficar a cargo do administrador de cartão de crédito, né? E isso aí são cenas para os próximos capítulos, para a gente saber o que vai acontecer. Mas só faço mais um lembrete que hoje, para uma empresa, ela ser sem movimento no tocante FDRINF vai ser muito difícil. Principalmente as empresas de comércio, que todas utilizam máquina de cartão de crédito.
Oi, Ô, Leandro. oi, tô escutando. Alô? Oi, Fala, Leandro. Everaldo, então ouvindo. Oi, tô escutando. Everaldo, você está ouvindo? Faz a pergunta, Wander. Ô, Leandro, parece que saiu do ar. Sim. O que Não, aconteceu, Everaldo, ele está no ar, você está Wesley? me ouvindo? Everaldo, você está me ouvindo? Wesley? Oi, está me ouvindo? Wesley? Eu acho que o Você está me problema tá com ouvindo? ele, não é? Wesley? Você está Eu me tô ouvindo, ouvindo. Everaldo? Ele tá sem fone, no mínimo. É, eu vou ligar para ele aqui. Deixa eu Parece que ligar saiu para do ele ar, aqui. hein? Opa! Ô, Leandro! Voltou? Opa, Opa! Voltou? Não, você que saiu, Everaldo. A gente estava te ouvindo, você que não estava nos ouvindo. Uai, não entendi. Eu não mexi em nada aqui, poxa. Todo mundo te ouvindo aqui, mas você não ouvia a gente. Pode falar, então. Tá bom. Ô, Leandro, pode sair daí, ó. Pode fechar aí. Ô, Leandro, pergunta você. Tá escutando agora, né? Pode sair? Pode sair. Sim, pode Ô, falar. Leandro, pergunta você. É possível você vir na terça-feira que vem para o pessoal ver o vídeo e depois me perguntar as dúvidas que tiver? sim, sem problema. Tá bom. Então fica assim, ó, Wander, quer fazer a pergunta, Wander? Rápido. Eu só fazer uma pergunta simples aqui. Fala, Wander, logo. Wander, está baixo. Fala mais Seguinte, alto um pouquinho, por favor. Tá baixo? Melhorou? Fala, Wander. Melhorou? Não, está baixo ainda. Não. Espera aí. Melhorou, Wesley? Vai. Pode falar. Rápido. Não, é o seguinte, é porque, no caso, está falando aí que é a partir de setembro, que tem que enviar, né? Aí tem até o dia 15 do mês 10, até o dia 15 do mês 10, para enviar setembro. Mas é aquelas que tem, por exemplo, tem aluguel aqui, que no mês de agosto foi pago agora dia 5 de setembro. Como que fica essa FD Reinfra? Terei que Aí enviar. no caso você tem que observar, Wander, que a hipótese de incidência nos rendimentos de pessoa jurídica pago a beneficiário pessoa física. Nesse caso é o pagamento. Então, aí vem aquela questão, pagou atrasado, não vem ao caso. Se o pagamento foi atrasado, você vai utilizar aquele mês que aconteceu o pagamento, independente se ele for atrasado ou não. Beleza. Falou. Pessoal, fala o seguinte, o Leandro já se dispôs, eu agradeço muito, mas de coração, Leandro, pela essa sua capacidade que você tem de ensinar e de estar à disposição do sindicato para essa live. Então, o Leandro já se dispôs na próxima semana, nós vamos ver o vídeo e vamos começar já com as perguntas que a gente não conseguiu captar na sua explanação, tá bom assim? Certo. Beleza? Então, Beleza. pessoal, até na terça-feira que vem, porque o pessoal está doido para ir embora já, está com sono já, né? Infelizmente, certo? Era bom estar escutando esse rapaz falar, que eu fico muito orgulhoso por ele participar do nosso programa e participar do sindicato. Muito obrigado, Leandro, e obrigado a todos. Então, na próxima semana, vão assistir e já traz as perguntas para fazer para o Leandro. Tá bom? Obrigado. Até mais. Obrigado, Leandro. Até mais. Falou, Leandro.